Quem lembra disso? Rádio Cidade, Love Songs. Aí vinha aquela música assim, aí tinha uma vozinha no fundo. Isabel, Gildevan dedica essa música pra você. Como que era, Gil Santos? Faz um trecho aí. Era ele, gente, era ele. Karina Polito, essa é pra você. Gente, coloca aí nos comentários quem assistiu, quem ouviu Love Songs, né? Nossa, aí tinha aquela música bem, né? Que época, né? Eu chamo de época de ouro. Época de ouro. Até porque, né? Romântico. O pessoal, né? A rapaziada, o pessoal... Dá um conselho aí, vai, Gil, pros novos... Essa galera nova, né? Essa galera, né, desse mundo moderno e tal, eles não vivenciaram isso como eles não vivenciaram, Karina. Também a nossa geração, né? Eu sou dos anos 70, por exemplo. Então, esses dias eu brincaram que eu falei quem aqui, né, não jogou futebol de quichute, né? Que pode ficar todo preto. Eu contando essas histórias do quichute, né? Que quando você tirava o quichute, era uma barbaridade. Nossa Senhora! Era uma barbaridade. Era uma loucura, não né? É? Aquele shortinho que era branco, chegava em casa marrom e tal. E tá tudo certo. Então nós vivemos essa época de ouro, não é? Verdade. Então, as pessoas às vezes assistem, mas o que esse cara tá falando? Carrinho de rolemã. O que é carrinho de rolemã? As pessoas, não é? Essa coisa não sabem, não exato. É? Retrô tal. Eu até acho bacana o pessoal que usa agora o relógio. Eu acabei esquecendo do meu relógio aqui também para me exibir para vocês. Ele veio sem filtro. Não é? Total. Eu vim sem filtro, eu vim até sem relógio. Mas é isso, Tem né? toda a razão, gerações e gerações. Então, nós que vivenciamos essa geração, né? Eu dos anos 70 até os anos 80, depois aí mudou muita coisa. Eu fui da época de Michael Jackson, eu dançava na escola, Karina. Ou essa é boa. Tinha as disputas, né? Era uma loucura. Eu quero ver Gil Santos aqui pagando uma dancinha depois vieram, agora eles vão dar risada, vieram os menudos, aquela fitinha no cabelo. O negócio era meio gay, mas naquela época não tinha tanta maldade. É. Não existia tanta maldade. Você fazia por isso. Dançar, cantar. Fiz muito isso. Que é isso? Eu tô assim, dentro do CT Hub, a gente fala do maior hub de tecnologia e segurança, e eu ando armada, né? Talvez a geração de 20 anos não saiba o que é isso, mas eu estou aqui com meu óleo de peroba para a minha cara de pau. E agora, Gil, temos duas perguntas. Temos a voz do Lombardi. Produção, solta a pergunta aí pro Gil. Nós queremos mandar uma boa noite a todos os nossos telespectadores que estão aqui assistindo, para Ana Clara Oliveira, para o Adenias Gonçalves Filho, para o Jackson Nunes, para o Bruno, para o Danilo Noronha e todos aqueles que ainda não comentaram aqui, comentem que pra gente, mandem perguntas para o nosso convidado. Gil, nós temos duas perguntas do Bruno. Gil, qual é a sua opinião dos grandes times de futebol que estão entrando no mundo do eSports? Como o Flamengo, fortemente no cenário de League of Legends. A outra pergunta é relacionada também. Gil, você acha que vai rolar um outro 7-1 na Copa do Catar? Ou será que a seleção brasileira está melhor estabelecida? Bora lá, Duas Gil. grandes perguntas. Quem fez a pergunta? Bruno Godoy. Alô, Bruno. Primeiramente, um abraço, Bruno. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Bruno, vamos lá. Vou falar de uma forma técnica, tá? A metodologia do futebol, ela mudou um pouco, né? Antigamente você via lá, nos tempos de Garrincha, Pelé, aquela coisa do futebol arte. Não que os técnicos proíbem isso, mas se o Neymar faz uma jogada de efeito, vão lá, criticam, ou, né? Lembra aquele lance do Edilson, vai estar comigo o Edilson em Cajamar, você está convidado pro próximo sábado. Edilson fez o embaixadinho, o cara chegou, deu no Edilson e tal, porque não pode. Então, aquela coisa do futebol arte como se fosse proibido. Então a metodologia ela mudou um pouco. Falando em relação aos grandes clubes, sim, nós temos hoje, né, o Brasil ainda é o celeiro de grandes atletas, o Brasil é o país do futebol, mas o que eu, como empresário de futebol que sou, o que eu gostaria que fosse feito? Que se investisse um pouquinho mais na base, para nós chegarmos um pouco mais preparados lá em cima, independente de Flamengo, independente de Corinthians, independente dos grandes, né, os 4 grandes, Palmeiras, São Paulo, etc., né, em respeito a todos os outros clubes que eu gosto muito. Inclusive, eu jogo no Master da Macaca, joguei no Guarani na base e jogo no Master da Macaca, né, ali com o pessoal do Master, e coordeno a seleção Craques Master Brasil. Mas respondendo a sua pergunta, o Brasil ainda é um dos maiores exportadores de grandes talentos, né? O Brasil vende-se muito ainda o futebol brasileiro. E eu espero que os presidentes de clubes, né, os diretores de futebol,
passam a investir mais na base, como o Santos fazia antigamente, revelou o Robinho, o Diego, o Neymar, o Ganso, enfim, tantos outros, né? Como o Tele Santana também revelou Miller, revelou Pavão, vão estar comigo tanto Miller quanto Pavão no próximo sábado também em Cajamar, mas é isso, o desejo do meu coração é que o futebol brasileiro invista no futebol brasileiro, invista no talento do jogador brasileiro. A segunda pergunta... A segunda pergunta, ele perguntou sobre os grandes times estarem no 7 a 0. mundo do eSports. No 7-0, que é a segunda pergunta, né? Do Do Você 7 a vai 0? ter um outro agora no eu Catar. respondi ao contrário. Você fez a primeira. Então vamos lá, então. Dificilmente. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Até porque, não sei se vocês têm acompanhado a evolução, né, da seleção brasileira. Existia somente o jogo com o modelo Neymar dentro de campo e sem o Neymar. Ultimamente jogaram, tiveram 2, 3 jogos sem o Neymar e a seleção teve uma evolução enorme. Por quê? Porque passaram de jogar somente em função de um jogador. O que isso quer dizer? A seleção brasileira, na minha humilde opinião, está muito preparada para o Catar. Eu vou estar lá com o Cafu. Alô, Cafu! Aquele abraço. O nosso pentacampeão, meu parceiro, meu irmão, que é o embaixador da Copa do Catar. Vamos estar junto lá com mais alguns empresários. Você, empresário que está nos ouvindo, entre em contato com Karina Hipólito, que você poderá estar conosco. Bora. Somente 30 empresários, ok? Karina Hipólito aqui vai estar fazendo essa ponte. Já fui promovida, bora. Mas voltando a falar... Gil, tô preparada, tá? Só faz. Só passar o Pix. Só fazer. Aqui é sem filtro. Aqui é sem filtro. Então, veja bem. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Dificilmente. Até porque a Alemanha também não tá esse bicho todo. Acho que nem passa, tá? Vou dar uma aqui do pessoal lá. Nem passa da primeira fase. Pronto, falei. Puta que pariu. Ai, que alívio.